aqui mais uma vez. Esse é o Psicopílulas e eu sou a Caterina Damari e hoje eu vou conversar com a Paola Klauser. Tudo bem, Paola? Oi, tudo bem? Eu primeiro queria agradecer o seu convite. Para mim é um prazer sempre falar sobre constelação familiar. Então eu agradeço a oportunidade. Que bom, estou muito feliz de falar com você hoje justamente sobre a constelação, porque é um tema que muita gente não conhece. Quem não conhece, e mesmo as pessoas que conhecem, elas têm muitas dúvidas a respeito do tema. Eu acho assim, já quero começar falando que eu acho que por mais que a gente explique, eu acho que a pessoa tem que passar pela experiência, pela vivência de atravessar uma constelação para entender o que é de fato e como a constelação impacta na vida das pessoas, porque eu já passei pelo processo com você, inclusive, foi maravilhoso, e eu acho que realmente ela tem impactos importantes. E eu queria fazer essa entrevista com você justamente para explicar para as pessoas o que é isso, para divulgar, e porque tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas em relação ao que é a constelação e os níveis que ela atinge. É inconsciente, é espiritualidade, é terapia, o que que é a constelação? Então, se a gente conseguir começar por aí, explicando um pouquinho o que é a constelação e depois a gente vai tentar responder essas dúvidas assim. Se você puder Uhum. explicar um pouquinho, a constelação ela vem de uma teoria do Bert Hellinger, se você puder explicar para a gente. É isso mesmo. Muitas pessoas quando me procuram para entender um pouco mais sobre a constelação, eu falo exatamente isso, que é difícil você explicar, porque a constelação você precisa vivenciar, você precisa sentir ela no corpo. Então, lógico, algumas coisas a gente consegue explicar, né? O objetivo da constelação, as leis que atuam, né, no nosso sistema familiar. Só que a vivência em si, só você fazendo uma constelação ou participando como representante, que você vai ter essa noção do que é a constelação na prática, tá? Então, a constelação, ela, enfim, foi desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger, e ele observou que existem leis que regem o nosso sistema familiar. Então, a gente tendo conhecimento ou não dessas leis, essas leis vão estar atuando no nosso sistema familiar. E quando uma dessas leis ela é desobedecida, isso vai gerar consequências, às vezes na mesma geração e às vezes nas gerações seguintes. Então, quais são as três leis? O pertencimento, então todos têm direito a pertencer. Se acontece alguma exclusão de algum membro da família, isso vai gerar consequência. A segunda lei é a hierarquia. Cada um dentro da família tem o seu lugar. Então, se também tem alguém fora do seu lugar na família, isso também vai gerar consequência. E o que é você estar fora do seu lugar? É, por exemplo, um filho, uma filha que se comportam como pai ou mãe dos pais. Você tem uma inversão nos papéis. Você infringe a hierarquia, porque os pais vieram antes. Então, a partir do momento que você se comporta como pai ou como mãe, que é maior, né, do que seus pais, você está fora do seu lugar. Então, quando você está fora do seu lugar, a sua vida trava, você tem dificuldade em vários aspectos na vida por estar fora do seu lugar. Ou mesmo num relacionamento. No relacionamento afetivo, né, amoroso, os dois chegaram ao mesmo tempo na relação. Então, se um se comporta como pai ou mãe do parceiro, isso também vai gerar uma consequência, porque você está fora do seu lugar. Então, isso vai gerar consequência, lógico, na mesma geração, né, para os filhos, enfim, se o casal tiver filhos e tal. Por quê? Porque vai estar tudo fora de ordem. Tá? E a terceira lei que ele observou é o equilíbrio de troca. Então, em todas as relações, você precisa ter um equilíbrio na troca. Então, uma pessoa não pode só dar, a outra pessoa não pode só receber. Isso tem que ser equilibrado e não necessariamente na mesma moeda.
Então, eu te dou um pouco, você se sente devedora e você me dá mais um pouco. E assim a gente vai trocando. Isso precisa ser equilibrado. Porque se um dá de mais e o outro dá de menos, isso fica muito pesado para quem recebe muito. A pessoa se sente muito devedora. E ela, de alguma maneira, vai querer sair da relação. Então, quando a gente vai fazer uma constelação, a gente olha o que está em desordem, tá? Dentro dessas 3 leis. E a constelação é legal porque ela mostra o que está oculto por trás de um problema. É algo que você não tem consciência. Então, ela vai agir realmente no inconsciente, como você até perguntou, né? Como que age no inconsciente e tal? É no inconsciente da pessoa, consequentemente no inconsciente familiar, tá? Mas, lógico, tem também a ligação espiritual, porque todos nós, veja bem, quando a gente fala de espiritual, as pessoas relacionam com religião, com espiritismo, e não é nada disso. Todos nós somos seres espirituais. Então, quando a gente trabalha num campo de constelação, a gente mexe sim com essa parte de espiritualidade, mas não no sentido de religião, de baixar espírito, porque quem vai para representar, às vezes fala, mas como assim você vai representar outra pessoa? Né? E fica essa dúvida de, recebe um espírito. Não, não tem nada disso. Você apenas acessa um campo de informação que todo mundo tem. Eu tenho esse campo de informação, você tem, né? Todas as famílias têm um campo de informação. Então, quando você vai fazer uma constelação, você alcança esse campo de informação. E aí, por isso que você consegue representar pessoas da família da pessoa que está constelando. E às vezes até pessoas que um antepassado meu que eu nem conheci, aquilo surge no momento da constelação, por causa desse campo de espiritualidade, é isso? Exatamente, porque o que acontece? Quando a gente vai fazer uma constelação, pode ser que apareça algo que está acontecendo no momento, uma dinâmica que está começando agora e que você não tem consciência disso. Mas, muitas vezes, essa dinâmica já começou em alguma geração anterior e isso vai passando de geração para geração como uma força. Então, as pessoas das gerações seguintes, elas vão apenas repetindo um padrão. Uhum. Então, quando você vai fazer uma constelação, você não sabe se ali na hora vai aparecer algo atual ou algo de algum ancestral que está atuando. Então, nossos problemas são atuais, mas muitas vezes a causa, a origem disso está em algum problema que aconteceu lá atrás, em alguma geração atrás. Então, a gente vai buscar o que houve lá atrás, que gerou essa força e que passou a atuar de geração em geração. Quando a pessoa procura a constelação para fazer, ela sempre tem que ter um tema muito esclarecido na cabeça dela. Eu quero constelar a minha relação com tal pessoa. Ou ela pode chegar lá e falar assim, eu quero fazer constelação, mas eu não sei que tema que eu quero pôr nessa sessão. E aí deixa vir, como é que é? Então, muita gente já vem com um tema definido, mas muita gente vem com dúvida, vem com mais de um tema. E aí, na hora, na verdade, o que vai aparecer não é o que a pessoa decide, o que eu decido, porque muitas vezes o tema que a pessoa traz, que ela quer olhar, ela conscientemente, ela acha que aquilo é o mais importante. Mas por trás daquilo tem outra coisa que ela não consegue enxergar e que, na verdade, é o mais importante. Então, geralmente as pessoas trazem, eu quero ver tal tema, ou então eu tenho dúvida, né, entre esse tema ou o outro, e muitas vezes os dois temas que a pessoa tá em dúvida, às vezes eles estão ligados. Então, também, ou então, às vezes você sente, putz, tem alguma coisa de errado,
tem alguma coisa me travando, mas eu não sei o que é. Então, a gente olha sem um tema definido. Então, isso é possível, sim. Mas é na hora que a gente vai sentir no campo, né? A gente vai ver o que vai aparecer, porque sempre vai aparecer o que é mais importante. E, às vezes, não é nem o que é mais importante para a pessoa. Às vezes, é o que é mais importante para o sistema no momento. Por exemplo, se aconteceu algo muito grave, vamos supor um suicídio, e aquilo começa a se repetir na família, né, de geração para geração. Então, aparece aquilo. Por quê? Porque é para o bem de todos do sistema, para que aquilo não continue acontecendo, né? Então, de alguma maneira, aquilo está influenciando a pessoa, mas beneficia também o sistema inteiro. Me explica um pouco essa coisa de continuar acontecendo dentro da família. Por exemplo, você deu o exemplo do suicídio, mas poderia ser, por exemplo, traições ou dificuldade em ganhar dinheiro, e é uma coisa que continua no sistema familiar. Então, de repente, vem de gerações muito anteriores à pessoa, e elas vêm e continuam e vão passando de geração em geração. Por que que isso acontece? Qual é esse, não sei se dá para dizer assim, mas qual é esse mecanismo, né, que vai influenciando geração atrás de geração, de pessoas que às vezes nem se conheceram dentro da mesma família e vão trazendo as mesmas problemáticas. Ou às vezes um padrão de separações, por exemplo. E aí como que é? Aí você resolve isso naquela pessoa que está constelando e a partir dali você rompe esse processo? Se você puder explicar um pouquinho essa coisa geracional, assim, acho importante também. Na verdade, Difícil de explicar e difícil de entender, né? Talvez. porque você fala, gente, mas eu nem conheci o meu antepassado que estava lá atrás, né? O que eu tenho a ver com ele? Na verdade, você tem tudo a ver. Por quê? Porque os traumas que são muito profundos, eles ficam marcados a nível celular. Tem uma modificação no DNA. Então, quando a pessoa, enfim, tem um filho, tal, não é só cor do olho, cor da pele, cor do cabelo que é passado. Esses traumas muito profundos, eles também são passados geneticamente. E, inclusive, na constelação, tem uma coisa que a gente chama de sentimentos adquiridos. Às vezes, a gente tem um sentimento que a gente não sabe de onde vem, e, na verdade, é um sentimento que era da minha avó e que acabou passando e eu acabo sentindo. Mas por quê? Porque teve um trauma que teve uma modificação a nível celular e aquilo é passado para frente. E por que acontecem as repetições, né? Acontece porque justamente para gerações que vêm adiante, elas olharem o que aconteceu lá atrás. Então, vamos supor, no caso de vícios, tá? Geralmente o vício, ela não é algo isolado. O vício, ele é uma força que atua na família. E geralmente o vício está ligado à exclusão de algum homem que veio antes. Então, vamos supor que o meu bisavô morreu e o meu avô perdeu o pai muito cedo, tá? E aquilo, houve um amor interrompido entre o meu bisavô e o meu avô. Por conta desse amor interrompido, é como se o meu avô ficasse indisponível para dar amor para o meu pai. E então, por conta dessa interrupção, isso gera um vazio e a pessoa vai tentar preencher de alguma maneira. E muitas vezes é por meio do vício, seja jogo, cigarro. E na constelação, a gente fala geralmente, por quê? Porque não é matemático, tá? O vício, a gente observa que na maioria das vezes tem relação com a exclusão do masculino. Mas, às vezes, o homem e a mulher estão com os papéis trocados e você pode ter um vício por conta de, enfim, uma falta da sua mãe, só que sua mãe está com o papel trocado com seu pai, tá? Então, isso que cada pessoa que vai constelar é uma constelação. Se você me traz um tema
e outra pessoa me traz exatamente o mesmo tema, o que tem por trás de um não necessariamente a mesma coisa que tem por trás de outro. Por isso que sempre precisa olhar, tá? Então é isso, quando acontece esse desequilíbrio dessas leis, isso gera uma força que vai passando de geração para geração. E isso se repete para que seja visto o que foi desequilibrado antes. Para que, por exemplo, essa pessoa que foi excluída, ela possa ser incluída. Por mais que ela não tenha, ela não seja mais viva, né? Através de uma constelação, a gente consegue acessar essa energia que ficou bloqueada e a gente consegue fazer essa inclusão dessa pessoa que foi excluída, tá? Que pode ser uma exclusão? Uns exemplos de exclusão, uma morte, uma briga familiar que de repente parte da família já não se fala mais. O que pode ser uma exclusão? Exatamente. Na constelação, a gente olha duas causas de exclusão, né? Duas causas básicas. Então, a exclusão por morte. Então, aí a gente vê que os abortos, mortes trágicas, enfim, né? Crianças, jovens adultos, todas as mortes que foram muito traumáticas para a família, você vê que as pessoas que sofreram aquele trauma ficam paralisadas naquele trauma. Então, teve uma morte que a pessoa foi excluída por conta dessa morte, e aí quem fica indisponível. Por quê? Porque fica parada nessa dor, nesse trauma. Mas não são só as mortes que geram exclusão. Você pode ter uma exclusão, por exemplo, um pai que abandona uma família, ou então alguém que, vamos supor, na minha família tem uma prostituta. E aí aquilo vira um segredo, porque ninguém admite que isso existe na minha família. Então, assim, a pessoa não morreu, mas de alguma maneira, por conta do preconceito, ela foi excluída. E aquilo vira um segredo. Ninguém mais fala dela, é como se ela tivesse morrido. Então, isso também vai gerar consequência. Em alguma geração que vem adiante, vem alguém com o mesmo comportamento. Para quê? Para mostrar que aquilo existiu, que aquela pessoa foi excluída, tá? Então, as coisas sempre acontecem para nos mostrar que aconteceu um desequilíbrio antes, tá? A gente vê muito que, através da constelação, que as gerações que vêm depois, elas tentam equilibrar o que foi desequilibrado anteriormente. E até por isso que nessas famílias, assim, que, por exemplo, que teve história de escravidão, ou que teve muito problema de terra, né? Que teve muito animal que foi morto, ou então escravos, gerações seguintes sofrem essa consequência. Que é uma herança cultural nossa, né, do nosso país. Por mais que você não tenha pessoalmente escravizado alguém, a gente vem de uma cultura onde isso acontecia. Então, assim, a gente carrega isso para ser resolvido nas nossas vidas, né? Inevitável. De alguma forma, a gente acaba se linkando a isso, né? E a gente precisa e carrega esses traumas, essas dores, muitas vezes sem a gente saber, porque acaba se tornando já algo distante, né? As pessoas vivas hoje não se relacionaram com isso, provavelmente, então, mas a gente carrega de alguma forma. E, por exemplo, famílias que têm dificuldades de ganhar dinheiro. Você vê pessoas que trabalham, de repente começam a ascender na vida, começam a crescer, quando estão lá em cima, pá, começa a perder tudo. E assim, é uma coisa que acontece, que você vê, tipo assim, os avós passarem por isso, os pais, os filhos, os netos, e aí vai indo, né? Por quê? Tipo, o que acontece? E é possível lidar com isso, né? Sim, quando você tem a consciência da onde está a causa, você consegue quebrar essa força e sair da situação, tá? Uma das situações muito comuns é o seguinte, é o amor cego pelas pessoas que vieram antes. Então, por exemplo, se o meu pai prosperou muito e aí um determinado momento ele quebrou, então, por amor a ele, eu não me permito ir além do que o meu pai foi.
Então, quando eu tô lá no topo, eu vou lá e quebro igual ele. Entende? Por quê? Porque por amor, você não se sente no direito de ir além daquela pessoa que veio antes. Por quê? Porque você ser diferente gera o risco de você ser excluído da família. E a maior necessidade da pessoa é ter o seu lugar, Amado. ser, exatamente. Então, o que acontece? Quando você se destaca, quando você, enfim, é muito diferente daqueles que vieram antes, existe o medo inconsciente de ser excluído da família. Então, a pessoa não se permite ir além. Mas, lógico, essa não é a única dinâmica, existem várias dinâmicas. Então, por exemplo, muitas vezes um aborto, dependendo da época que ele acontece, isso também gera consequência. Então, vamos supor que na época da faculdade, eu fiz um aborto porque, não era o momento, eu não tinha condição naquela época, eu estava pensando, lógico, na minha carreira, em construir, né, uma vida sólida antes de ter um filho, e aí eu decido tirar a criança. Inconscientemente, eu carrego uma culpa e ou as pessoas vão me tirar dinheiro, porque inconscientemente eu não me sinto merecedora, tá? De alguma maneira eu vou perder dinheiro. Por questão inconsciente mesmo, tá? Então, eu já vi em muitas constelações isso, que ou a pessoa é roubada, ou ela chega num certo limite, ela não consegue passar dali, por quê? Porque a culpa não permite ela ir além. Ou então, no caso de famílias que tiraram dinheiro de outras pessoas. Então, vamos supor que lá atrás, um antepassado meu foi roubando terra de um monte de gente. Eu, enfim, adquiri coisas que não eram, né, minhas. Então, isso também, mais para frente, vem alguém e só perde, perde, perde. Por quê? Porque herdou coisas lá atrás que, na verdade, não eram por direito. Foram conseguidas de uma forma ilícita. Então, na verdade, a gente acaba trabalhando muito com as questões de autossabotagem, né? E sentimento de culpa, a coisa também da meritocracia, e tudo isso a gente vai imprimindo essas coisas no nosso inconsciente e vai se permitindo ou não se permitindo, né? Então, penso que talvez a gente tenha que trabalhar muito a questão da autoaceitação, né? Da gente conseguir se olhar, se enxergar, ver quem somos e se aceitar a partir daí, não? Exatamente. Então, em constelação, a gente vê muito também traumas que aconteceram intraútero. Então, tudo, desde que aquela criança é gerada, ela já começa, aquele óvulo, né, já começa a receber estímulos e tudo que acontece com a mãe, de alguma maneira o bebê sente. Então, se os pais passaram por alguma dificuldade nessa época, que estavam, né, grávidos da criança e tal, isso pode gerar consequência, tá, para a criança que está sendo desenvolvida. Ou mesmo se a mãe pensou em abortar a criança, mas, poxa, ela estava na barriga, ela nem tem memória consciente disso, mas ela sente tudo que a mãe sente. Então, as coisas são muito mais profundas do que a gente imagina. Os traumas são muito mais profundos do que a gente imagina, né? Então, o nosso inconsciente é 95%, o nosso consciente é 5%. Então, o que rege é o nosso inconsciente. E não só o meu inconsciente como indivíduo, é todo o inconsciente da minha família também, o inconsciente familiar. Então, é muito mais amplo. Você uma vez me falou que existe uma relação, às vezes, por exemplo, entre abortos e tatuagens. Como funciona isso, essa relação? Na verdade, todas as tatuagens elas têm um significado por trás, tá? Inclusive tem gente que constela, que leva como tema constelar uma tatuagem, tá? Por quê? Porque você está marcando no seu corpo
geralmente você marca pessoas excluídas, inconscientemente. Sem saber. Sem saber. Exatamente. Então, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu tenho uma tatuagem que, na verdade, eu fiz com as minhas amigas. E, enfim, a gente queria em outra língua e tal, e aí a gente começou a pesquisar. E o significado da tatuagem, na verdade, é irmãs, não é amigas. Mas eu e algumas amigas, né, nós temos essa mesma tatuagem. E, enfim, quando as pessoas me perguntam, eu sempre falo, é irmãs, é irmãs, é irmãs. Depois que eu fiz a constelação, né, depois que eu conheci a constelação e comecei a me trabalhar através da constelação, eu descobri que era para eu ter nascido gêmea. Então, a minha gêmea não nasceu e eu nasci. Então, assim, a minha tatuagem Irmãs, na verdade, eu olho para ela e significa minha irmã que não nasceu. Entende? E enfim, o número de tatuagens que eu tenho, eu me dei conta que é o número de abortos que a minha mãe teve. Então, isso tudo a gente faz inconscientemente. Eu nunca mais consegui fazer nenhuma outra tatuagem, sabe? Então, são coisas que a gente faz sem saber por quê, mas por trás tem um significado, tem algo que aconteceu. Na verdade, então, fazer a tatuagem acaba sendo uma forma de você incluir a pessoa que foi excluída. É você reconhecer, né? Eu te reconheço, eu te vejo e eu te incluo. Eu sei que Exatamente. você está ali, eu te incluo. Por mais que você tenha feito isso de forma inconsciente, aquilo vai sendo imprimido em você, né? Na sua existência, e dali em diante aquela pessoa passa a existir. Exatamente. Do mesmo jeito que inconscientemente, mesmo sem saber, né? Na época eu não sabia, eu fiquei muito tempo sem saber conscientemente dessa gêmea. Eu sempre comprava coisa duplicada. Então eu ia comprar uma bolsa, eu não conseguia comprar uma, eu comprava a mesma bolsa preta e marrom. Ou eu ia comprar uma blusa, eu comprava preta e branca. Então, inconscientemente, eu incluía ela, porque eu estava comprando por mim e por ela. E eu não tinha consciência disso. Eu sempre fiz isso, mas eu só fui perceber quando, através da constelação, eu descobri isso, que era para eu ter nascido gêmea. E, enfim, depois que eu descobri, foram chegando fatos, né? Chegaram fatos até mim que comprovaram que realmente era para eu ter nascido gêmea. Às vezes, sem você buscar, você vai se encontrando com essas informações, né? Aí deixa eu te perguntar, dentro da constelação, quando a gente começa um processo de constelação, a gente starta muitas coisas na nossa vida, do nosso inconsciente, do nosso psiquismo. Quando isso acontece, pode até causar um desequilíbrio na pessoa, talvez. E aí, assim, a pessoa é feito um encaminhamento dessa pessoa para um profissional, um psicólogo, ou o que se starta na constelação se resolve na constelação? Eu acredito, tá, na minha visão, que o que starta na constelação, você consegue lidar ali na própria constelação, tá? Muitas pessoas que vêm fazer, né, a constelação, elas já fazem um tratamento psicológico, mas por que elas buscam? Porque chega um ponto da terapia que trava, tá? Então, elas já fazem terapia há muito tempo, só que chega um ponto que trava e não consegue ir, não consegue ir. Por quê? Porque às vezes não é algo só dela, é algo que está na família, entende? Através da constelação, a gente consegue ver isso. E aí, destrava e ela consegue fluir na terapia, né? Da continuidade. E eu acredito, tá? Pela minha experiência, pelas coisas que eu vivencio, que a pessoa só consegue entender o que ela está preparada para entender. Quando ela vai fazer uma constelação, ela só vai conseguir absorver aquilo que ela realmente está preparada. Por exemplo, essa semana veio constelar uma pessoa comigo que já tinha
feito um monte, sei lá, 7, 8 constelações, e que ela foi vendo só coisas de antepassado, ela nunca tinha visto nada assim dela em particular, né? E de repente ela viu algo, uma dor muito profunda, e ela falou: nossa, mas por que isso nunca apareceu antes? Por quê? Porque ela não estava preparada. Ela precisava enxergar toda a dinâmica familiar, tudo que aconteceu, porque aquilo que aconteceu com ela e que ela viu nessa constelação, né, comigo, na verdade, foi uma consequência do que já tinha acontecido na família dela. Então, se fosse uma primeira constelação, ela não ia conseguir lidar com aquilo. Então, lógico, você vai sendo de alguma maneira preparado, né? E você só consegue acessar quando você está preparada. E o mesmo, o facilitador de constelação, você só consegue levar o seu cliente até onde você está preparada. Porque muitas vezes a questão da cliente é a mesma questão que a sua. Você vai desbloqueando camadas do seu inconsciente, né? É um processo. É uma camada atrás da outra, atrás da outra. Você estava falando, é a mesma que a sua, a questão do outro. Porque existem duas possibilidades de se fazer a constelação, né? Ou você faz em grupo ou você faz individual. Grupo, na verdade, você constela e os outros são participantes, mas às vezes o participante pode acabar sendo constelado sem ter se proposto aquilo, mas o inconsciente dele talvez estivesse preparado e aí ele entra, né? Como funciona isso? Quem são essas pessoas? São pessoas que se conhecem, pessoas que não se conhecem? Quais são as possibilidades quando se faz em grupo? Geralmente, como que os grupos funcionam, né? Eu divulgo os grupos e não agora que a gente está em isolamento, mas assim, em condições normais. Então, eu divulgo o grupo para pessoas aleatórias e quem sente vontade vem para o grupo. E quem vai participar como representante de uma constelação são pessoas que não conhecem a pessoa que vai constelar, tá? Então, a pessoa que vai constelar vai trazer um tema e as outras pessoas do grupo vão representar familiares dessa pessoa que veio trazer um tema. Só que as pessoas que vêm naquele dia, elas também não vêm por acaso. Algo no sistema familiar delas ou algo nelas também acaba sendo curado quando ela participa da constelação do outro, tá? Então, não é por acaso. Eu escuto muita gente falando assim: eu gosto de ir em constelação para participar porque eu ajudo os outros. E não é bem assim. Porque todo mundo acaba, de alguma maneira, sendo trabalhado. Então, seja quem vai no grupo e só fica assistindo, porque isso é possível, né? Você ir num grupo e só ficar assistindo a dinâmica, ou quem entra como representante, e lógico, a pessoa que constela. Todos acabam, de alguma maneira, sendo trabalhados. Porque às vezes é uma palavra que a pessoa escuta que faz sentido para ela. Uma cena que ela vê ali que cai alguma ficha para ela. Por quê? Porque a constelação, ela é através da consciência. Você tem uma consciência. Então, através de uma frase, uma palavra, uma cena que você vê, aquilo pode te trazer alguma consciência. E quando a gente faz a constelação sozinho, como funciona a constelação sozinho? Tipo, eu quero constelar, mas eu não quero ninguém participando da minha constelação. Dá para a gente fazer individual e dá para fazer, inclusive, online, tá? Eu tenho atendido através, né, do WhatsApp e tal. A gente usa os bonecos. Então, ao invés de virem pessoas, né, representar, a gente usa, essa aqui é minha mãe, essa daqui sou eu. A gente usa os bonecos como representante. Tá. Eu acho engraçado isso, porque assim, eu já participei de algumas constelações com você, mas nunca fiz a individual. E aí eu vou falar a minha experiência no sentido de que da vivência da constelação. Eu já participei de constelação eu me constelando, eu participando da constelação de outras pessoas. Mesmo quando você está na constelação de uma outra pessoa, num contexto ali de vida que você não conhece, você não sabe, não conhece a pessoa, não conhece a família, nada.
E aí a consteladora, no caso você, me coloca naquele papel de participante, então você vai ficar aqui que você começa. Às vezes você não sabe nem quem você é, não te falam, né? Não te falam quem você é, mas você sente tudo, né? Você sente dor, você sente frio, você sente calor, você sente energia, você sente pressão, você sente vontade de falar alguma coisa, você chora, você ri, você sente coisas que, assim, você não teria como inventar aquilo porque você não conhece aquele contexto familiar. Como funciona no caso do boneco? Porque o boneco não vai sentir nada disso. Quem sente nessa posição do boneco? No caso da Então, individual. na verdade, o facilitador, né, que no caso eu, né, eu já entro no seu campo, tá? Então, o facilitador nada mais é do que mais um representante que sente, só que o facilitador, ele tem uma visão mais ampla, ele acaba vendo mais coisas do que os representantes, tá? No caso da constelação individual, eu vou acessar o seu campo do mesmo jeito, tá? Independente se tiverem outras pessoas, se forem os bonecos, eu vou estar o tempo inteiro acessando o seu campo. E a partir daí, eu vou pedir, escolhe um boneco para ser você, escolhe um boneco, e aí você vai posicionando os bonecos. E, enfim, os bonecos interagem com a gente. Eu não sei explicar como, mas você sente como que você tem que colocar. Então, por exemplo, essa semana também eu constelei uma pessoa que eu falei, escolhe uma pessoa para você, uma que impede o relacionamento e um relacionamento. Aí ela escolheu 3 bonequinhos e aí eu falei assim, você percebe que o que impede está entre você e o relacionamento, e a pessoa que eu escolhi, que você escolheu para o relacionamento é uma mulher? Tipo, como que você vai, né? Enfim, a pessoa pega, ela é chamada pelos bonecos, tá? E ela posiciona de um jeito que os bonecos, eles vão trazer uma informação, tá? Então, eu falei assim, mas como? O que tá impedindo tá entre você e um relacionamento. E você falou que, enfim, você se relaciona com homens e você escolheu uma mulher, né? Porque para constelação, lógico, não tem diferença, né? De, enfim, não, a constelação não é contra homossexuais e tal. Mas, lógico, como ela posicionou os bonecos e a escolha, ali tinha informação. Ela estava identificada com uma pessoa da família dela que não foi bem sucedida no relacionamento, que não teve filhos, que, enfim, é separada, hoje em dia está sozinha. Então, ela, de alguma maneira, está identificada com essa pessoa da família e, por isso, ela não consegue ter um relacionamento. Então, os bonecos, eles trazem informação do jeito que você posiciona ou, né, dependendo do boneco que você escolhe. Entendi. Saindo um pouco do âmbito individual, pensando na coletividade, é possível constelar, por exemplo, essa situação do Covid-19? É possível constelar um país, um planeta? É possível fazer constelações assim em grande escala? E como funcionaria isso? E, e que benefícios poderíamos ter a partir disso? Na verdade, quando essas constelações são feitas, porque sim, tem pessoas que fazem, tá? Por exemplo, a minha professora, a Simone Arrojo, na época que eu fazia curso, ela costumava fazer constelações. Quando acontecia uma situação, ela constelava aquilo, mas não no intuito de você curar ou salvar, mas no intuito de ter a consciência do porquê que aquilo está acontecendo, tá? Então, a constelação a gente nunca faz no intuito de, eu vou fazer para resolver, eu vou curar, não tem nada disso, porque aqui a gente é só um canal. Então, quando são essas constelações, né, para olhar
os países, ou o Covid, enfim. A gente olha para ter uma consciência do que está por trás daquilo que está acontecendo. Mas não que aquilo, então agora eu vou salvar todo mundo fazendo a constelação, não é nada Mas disso. talvez não mexa assim com a energia de toda essa situação e a gente comece a ter, não sei, talvez mudanças energéticas que aí impactem na vida das pessoas ou na coletividade de alguma forma. Não, a gente não chega a alcançar esse nível. Na verdade, a gente só consegue alcançar quando atinge um determinado número de pessoas. Entendi. E o Para Rupert assim atingir um inconsciente coletivo, né? Exatamente. Então, o Rupert Sheldrake, que ele estuda o campo morfogenético, que é o campo das constelações, né? Que a gente vê nas constelações, o campo morfogenético, ele explica isso. Então, quando um determinado número de pessoas atinge aquela consciência, fica mais fácil para os outros atingirem aquela consciência. Então, ele até fala da experiência dos macacos que ficaram isolados numa ilha. Então, eles aprenderam a fazer um fogo. E aí, quando 100 macacos daquela ilha conseguiram fazer aquele fogo, macacos que estavam em outros lugares também começaram a conseguir fazer, porque tiveram acesso àquilo. Porque tudo é energia, todo mundo tá ligado. O que acontece lá do outro lado tem a ver comigo, sim. Tá? Então, é essa ligação que a gente não vê, mas que tem. É a mesma coisa na internet. A gente não vê a conexão, mas ela funciona. É isso que acontece agora, então, porque eu sinto que a gente sai de uma era material e começa a entrar na era da comunicação e da espiritualidade, que tem tudo a ver, né? A comunicação e a espiritualidade está diretamente ligada de alguma forma. É isso que acontece. Então, muitas pessoas começaram a despertar por esse lado, se mobilizar nesse sentido, e aí isso acaba se levando a humanidade toda, né, para esse caminho. Exatamente. O vírus, ele não é um simples vírus, tá? Tem muita coisa por trás acontecendo do vírus, né? Por conta do vírus. Então, a gente está num momento de transição planetária. Muitas coisas precisam, muitas estruturas que não funcionam mais, elas precisam ser quebradas para que o novo chegue. Então, muita coisa que já não estava mais funcionando precisa ser quebrado para que as coisas novas cheguem, tá? Só que isso está acontecendo assim, num cenário mundial, é geral, não é só Brasil ou só China, enfim. Por quê? Porque o planeta precisa mudar, as pessoas precisam mudar, porque tem muita gente com depressão, com ansiedade, né? E por quê? Porque elas estão muito desconectadas com ela mesma. Então você vê muita gente que está desalinhada com aquilo que deveria estar fazendo. Então, essas velhas estruturas, elas precisam ser quebradas para que as pessoas olhem para o que elas precisam olhar, para ir para o caminho que elas precisam ir. Voltando um pouquinho para a individualidade, mas assim, é uma coisa que sempre me desperta muito atenção. No caso de, por exemplo, uma pessoa desaparecida, né? Tem muitos casos de pessoas que desaparecem. Eu acho até impressionante isso acontecer na era da informação. Mas acontece, na era que está todo mundo de alguma forma na internet, todo mundo acaba sendo rastreado de alguma maneira e ainda acontece de pessoas desaparecerem. É possível encontrar uma pessoa através de uma constelação? Depende. Talvez se for no sentido de acessar o inconsciente de alguém que esteve por último com essa pessoa e pode inconscientemente saber uma informação a mais, talvez, né? Mas não, o que acontece é o seguinte: quando você faz a constelação, e aí vamos supor, você coloca alguém para representar essa pessoa que está desaparecida. A pessoa não está ali presente fisicamente, mas a energia dela, sim, está ali presente.
quando você faz a constelação, você mexe naquela energia, a pessoa, onde quer que ela esteja, ela vai receber, tá? Então, isso pode acontecer de... Eu vou te dar um exemplo que acabou de me vir na cabeça. Teve uma vez, um menino veio constelar comigo, constelou em grupo, e fazia muito tempo que ele não via a irmã dele. Enfim, por alguns problemas familiares, a irmã dele decidiu sair de casa. E, enfim, eles tinham contato por telefone, mas quando ela ligava, ela queria se comunicar, ela entrava em contato com ele. Muito bem. Ele veio fazer a constelação, tal, a gente colocou uma pessoa para representar ela, porque era importante e tal. No dia seguinte, ele deu de cara com a irmã dele. Assim, encontrou do nada, no meio da rua. Porque mexe com a energia dos dois, né? Porque mexe com a energia dos dois. Então, assim, sim, às vezes isso acontece, tá? Mas às vezes não. Mas sim, é possível acontecer. E ele ficou impressionado. E aí ele, enfim, né, ligou para a amiga que constelou, que levou ele para constelar, né? Falou: Meu, você não vai acreditar. Eu fui sair de casa para trabalhar e eu encontrei minha irmã do nada. Entendeu? Que coisa louca é essa? Por quê? Porque mexe na energia. E a irmã dele tinha justamente ido ali, né, ao redor para tentar procurar e, enfim, as pessoas sentem. Lógico, se estão vivas, né? Então, Não é sim, mais um processo de inclusão, né? De inclusão para o nosso psiquismo, para o nosso inconsciente, provavelmente, né? Temas que podem uhum. ser constelados. Vamos lá. Ideias de É, temas que normalmente as pessoas constelam e ideias de temas que as pessoas normalmente não constelam, mas que poderia ser constelado. por exemplo, um nome. Você pode constelar um nome, um Um nome apelido. artístico? Pode. Você pode, aliás, você pode escolher um nome baseado numa constelação. Então, vamos supor, você está grávida, tá? E você está em dúvida entre dois nomes Uhum. para dar para sua filha. E aí a gente coloca no campo uma pessoa para representar, né, o bebê que vai nascer e duas pessoas para uma para representar um nome, outra para representar outro nome e ver qual mais se conecta. Uhum. Então, é possível sim você, por exemplo, constelar um nome para decidir um nome. Ou então, por exemplo, tem pessoas que, meu nome é Paola, mas me deram um apelido de Maria, né? Minha mãe me chama de Maria. Tipo, como assim? Não tem nada a ver com o meu nome. O que tem por trás do meu apelido? Geralmente é uma pessoa que foi excluída e que está sendo incluída através desse apelido que eu recebi, tá? Então é possível você constelar um nome, um sobrenome, porque, enfim, o sobrenome ele carrega muito peso, né? Então, às vezes, você usa um sobrenome para trabalho que vai dar mais certo do que outro. Interessante. E até para Exatamente. mudança de nome, no caso de um casamento, por exemplo, né? Muda ou não muda o meu nome? Adota ou não Exatamente. adota o nome do parceiro, né? Exatamente. Então é possível você constelar um nome, é possível você constelar animal de estimação. Por quê? Porque o animal de estimação, ele é muito conectado com a gente e muitas vezes ele está absorvendo coisas que são nossas. Ele está querendo mostrar algo para a gente que a gente não quer ver. Então pode constelar um animal de estimação, pode constelar um processo judicial, sempre tem uma dinâmica oculta, por que, que aquilo não desenrola, ou por que, que a pessoa veio me processar. Pode constelar uma casa, um apartamento que não vende, não aluga, Um ou então automóvel, um imóvel, um exatamente. automóvel também, né? Exatamente, um automóvel. Pode constelar doenças, problemas financeiros, problemas de relacionamento. Às vezes você constela até um corte de cabelo, que aquilo tem um... Interessante.
Porque às vezes a pessoa, enfim, já é adulta, mas ela usa um corte que ela parece uma criança. Então, em que idade que ela tá parada que ela decide cortar o cabelo daquele jeito? Entendo. E aí você vai desbloquear alguma coisa que está bloqueada ali e a vida começa a andar a partir daquilo. Mas aí a pessoa que traz essa consciência, tipo, ah, vou constelar o meu corte de cabelo, ou isso de repente seria um tema que emergeria no meio de uma constelação. Ele aparece, a pessoa foi por outro motivo, ah, não consigo desenvolver minha carreira, minha profissão, e aí quando você vai ver, tem toda uma relação ali com essa época que ela tá parada, aquele corte de cabelo, jeito de se vestir. É isso. Na verdade, ele aparece, porque as pessoas não têm consciência disso. Lógico, quem trabalha com constelação, que está muito acostumado, né? Participa de muitas constelações, vê muitas constelações, acaba tendo mais consciência. Só que as pessoas que não conhecem constelação não têm essa consciência. Então, mas ali no meio, de repente, você vê algum aspecto na pessoa que te chama atenção, que aquilo tem um significado. Então, às vezes a pessoa não vem constelar aquilo, mas aquilo aparece. Pode constelar uma profissão, uma mudança de profissão, uma escolha de profissão, uma escolha de faculdade. Sim, às vezes você está em dúvida, né? Se deve seguir para outra carreira. Então, a gente consegue fazer avaliação, tá? Ah, Então, legal. vamos supor que, o meu trabalho, sei lá, minha empresa não está indo legal, tá? E aí eu quero ver o que está acontecendo. Então, a gente coloca uma pessoa para representar a empresa, uma pessoa para representar os clientes, os sócios, e aí a gente vê se os clientes estão olhando para a empresa, se os clientes não estão olhando, ou se são os donos que não passam confiança. Então a gente consegue ver qual é a dinâmica, por que os clientes não olham. Então, sei lá, às vezes você fala, não, mas eu tô lá dentro da empresa, eu tô dando meu sangue, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Mas inconscientemente você não tá ali presente. Transtornos alimentares, pode constelar? Pode, sei lá. Muitas vezes os transtornos alimentares eles estão ligados com alguma questão com relação à mãe, de não se sentir nutrido. Então, ou a mãe não conseguiu amamentar por algum motivo e aquela criança não se sentiu nutrida de alguma maneira, né? Seja de comida ou de amor, enfim. E ela pode apresentar algum distúrbio alimentar depois, ou então a pessoa que come em excesso, isso também tem uma dinâmica por trás, né? Por que ela come tanto? Então, sim, é possível transtornos alimentares. Compulsões, né? A gente vê muito aumento agora nessa época de isolamento e distanciamento social, muito aumento de compulsões nos mais variados sentidos, não só alimentar, mas enfim, de diversas coisas, de compras, de relacionamentos, de uma necessidade de suprir, né? Isso também poderia ser constelado, né? Depressões, sentimento de Depressão, ansiedade, síndrome de pânico, muito, é muito amplo esse tema aí, né? De Aham. tipo, temas para serem constelados. Normalmente, quando a gente pensa na constelação, e tem a pessoa que procura o que vai ser constelada, então tem um bloqueio na vida dela, e vamos supor que nesse bloqueio aparece que houve uma exclusão familiar, de alguém da família que está excluído, tarará. Acontece também o inverso, de a pessoa buscar a constelação porque ela se sente excluída dentro de uma determinada família, e ela fazer um Sim, processo para romper com essa exclusão. sim, a pessoa se sente excluída e aí ela vem procurar a constelação para entender o porquê que ela se sente excluída. E quando ela vai ver, na verdade, ela está conectada com algum antepassado que veio antes que foi excluído. Então,
o antepassado foi excluído, ela inconscientemente segue o mesmo caminho e se sente excluída. E, na verdade, esse ato dela estar se excluindo é porque é um jeito dela incluir aquele membro, mostrar que houve uma exclusão antes. Então, sim, tem muita gente que se sente excluída e, na verdade, ela está identificada com alguém que veio antes. Na maioria das vezes, a gente está identificado com alguém que a gente está emaranhado, a gente está identificado com alguém, com alguma história que aconteceu antes. Mas a maioria das pessoas não tem consciência disso. E esses bloqueios nós que criamos, né? Nós criamos os nossos próprios bloqueios, nossas sabotagens, nossas crenças limitantes e toda aquela história, né? A gente cria e a gente tem que desatar os nós. Exatamente. A gente sempre vai atrair as pessoas que estão na mesma vibração que a gente. Então, se por algum motivo eu tô indisponível para um relacionamento, eu vou atrair uma pessoa que de alguma maneira também está indisponível. E como eu posso exemplificar isso? Para ficar mais fácil das pessoas Por exemplo, entenderem. no caso da exclusão, a Maria se sente excluída dentro da família do João. E o João exclui a Maria também. Então, na verdade, tipo assim, é uma constelação que ela tem que acontecer de ambos os lados, né? Não é só um lado que cria aquela exclusão, são dois. Tem sempre uma. É exatamente isso. A gente sempre vai buscar atrair aquela pessoa de acordo com as nossas crenças, o que está no nosso inconsciente. Então, vamos supor, se na minha família tem muitos casos de abuso, inconscientemente eu vou atrair abusadores, tá? Então, o sistema do outro, na verdade, sempre vai ter aquilo que eu preciso que atrair para mim, para o meu aprendizado. E o abusador, na verdade, também vem de um sistema onde os abusos acontecem, né? Não é que ele vira abusador porque você atraiu porque ele também era, e aí vira um ciclo vicioso, né? É exatamente isso. Não é que a pessoa vira porque você tem aquilo. Na verdade, você atrai aquilo porque tem aquilo em você. Então, se várias mulheres na minha família foram abusadas antes de mim, eu vou atrair um abusador que se a gente olhar na família dele, ou vão ter abusos ou vão ter abusadores. Entendi. Então, conscientemente, né, a gente atrai isso. Maravilha. É Quer a dizer, mesma coisa. Vamos supor que na minha família as mulheres sejam traídas. Aí aquilo, né, gera uma crença tal. E eu vou atrair homens que vão me trair. mesmo quando você não sabe que na sua família as mulheres são traídas? Mesmo que você não sabe. Porque muitas vezes isso acontece e é um tema velado, que ninguém fala a respeito, né? As pessoas atravessam situações assim e não conversam umas com as outras, não se abrem, e aí vai virando um grande tabu, né? Onde todo mundo mais ou menos desconfia, ninguém mais ou menos sabe, e aí fica naquelas. E às vezes as novas gerações realmente não sabem e acabam repetindo os mesmos papéis por causa do inconsciente coletivo, é isso? Exatamente. Você falou exatamente isso. Vira segredo. E aí, repete na geração seguinte para quê? Para ser revelado esse segredo, para ser mostrado que aquilo aconteceu antes. A partir do momento que se fala sobre o tema, ele começa a diluir? Exatamente. Quando você traz aquilo a porque, na verdade, o que acontece? A cada geração que vem depois, ela serve para que você dê um passo além. Então, vamos supor,
se numa geração anterior à minha, ninguém sabia escrever, e aí eu vou e aprendo a escrever, eu dei um passo a mais. Isso não quer dizer que eu sou melhor ou pior do que quem veio antes de mim, mas as gerações que vêm depois, elas vêm justamente para avançar, para a gente dar passos a mais, tá? Então, sempre que aquilo acontece, na verdade, acontece para você tomar uma consciência, romper aquele padrão, para você conseguir dar um passo além. Então, se todas as mulheres antes de mim foram traídas, e aí vamos supor que eu também sou traída e eu descubro que eu estou seguindo esse padrão, eu vou conseguir romper para que aquilo não se passe adiante. Para que, a partir de mim, a gente comece enfim, ter relações saudáveis. Nas próximas gerações, inclusive, né? Nos filhos que vêm a partir dali, enfim. Paola, conta um pouquinho para a gente está encerrando já a nossa entrevista, mas fala um pouquinho para a gente sobre a sua formação como consteladora familiar. Muita gente me pergunta, né, se eu sou psicóloga, se precisa ser psicólogo, né, para fazer a constelação. E não, eu sou fisioterapeuta, né, mas depois de muito tempo eu acabei indo fazer curso de constelação porque eu me apaixonei. Então, quando você faz o curso de formação, também não é necessário que você faça para ser um facilitador. Tem muita gente que faz só pelo autoconhecimento para se trabalhar. Então, uma pessoa que quer trabalhar como consteladora, como facilitadora, ela precisa fazer um curso de formação, tá? E nesse curso, enfim, você vai se trabalhar e você vai aprender, né, as técnicas de constelação e tal. Eu fiz 2 cursos de formação com a minha professora, com a Simone Arrojo, que eu amo de paixão, que eu sempre aprendo muito com ela, tá? E assim, eu fiz 2 cursos porque eu amo constelação, eu sou apaixonada por esse tema. E lógico, quanto mais a gente se trabalha, mais a gente consegue ir adiante com os clientes, né? Então, eu não sou psicóloga, fiz os 2 cursos de formação e continuo, enfim, participando de outras constelações também, porque quanto mais você faz e participa, mais você aprende. E eu atendo individualmente, tá? No momento, eu tô atendendo online, né? Mas, enfim, em situações normais eu faço os grupos, tá? Então, tô por aqui. Se alguém precisar, quiser... É isso aí. Pode deixar um comentário aqui no canal do YouTube, ou pode entrar em contato pelo Instagram da Paola Klauser, mas aí eu deixo tudo anotadinho, certo? Isso. Pode entrar em contato comigo ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou Facebook. Maravilha. Obrigada por participar, obrigada pela confiança, obrigada pelas informações, eu acho que foi muito legal. Certo? E eu espero que todo mundo siga o canal, curta, comente, compartilha. Obrigada, Paola. Nossa, eu que agradeço. Para mim é um prazer falar de constelação. E eu acho que a gente está vivendo um momento que as pessoas estão precisando disso. Estão precisando, sabe, dessa cura, de, enfim, se transformarem para a gente ir para um planeta melhor. Então, maravilha. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.